Então nós estamos hoje passando para a lição 8 do programa Momento Raízes, onde nós vamos tratar sobre a criação do homem, a criação da mulher. E é interessante, quando a gente fala sobre criação do homem e da mulher, tem perguntas que realmente sempre a gente vai fazer, mas são perguntas que são bastante comuns. De onde que a gente veio? Para onde que a gente vai? Por que que Deus, afinal de contas, criou o homem? Será que Deus realmente criou o homem? Agora eu queria compartilhar uma palavra que eu sempre achei muito linda, que está lá em Salmo 139, versículo 14 até o 16, aonde o salmista Davi, ele está ali maravilhado com a criação, ele está meditando sobre a vida, ele está meditando sobre a vida dele, e ele vai dizer ali no verso 14, graças eu te dou. Ou seja, eu vou te louvar, eu te louvo, porque de um modo assombrosamente maravilhoso, um modo assombroso e um modo maravilhoso eu fui feito. Quão maravilhosas são as obras da tua mão. A minha vida, tu tens ela nas tuas mãos e tu sabe muito bem dela. Aí ele vai dizer assim, os meus ossos não te foram encobertos, mas quando no oculto eles estavam sendo feitos, tu podia vê-los. Tu podia me ver, a minha vida, o meu corpo sendo entretecido nas profundezas. Quando ele fala entretecido, ele está falando de tecer. Imagina um tecido, uma linha, um tecido sendo tecido no outro tecido, sendo costurado. E ele compara o corpo, toda a sua estrutura, sendo uma coisa costurada na outra, tecida na outra, uma coisa sendo montada na outra. É isso que ele quer dizer aqui, entretecido nas profundezas. E ele diz assim, os teus olhos viram o meu corpo ainda sem forma. E no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação elas foram formadas quando nenhuma delas ainda havia. Então, é fantástico isso. Quando nós estudamos a estrutura do corpo humano, e aqui já começa, aqui a gente já começa a sair um pouco da religiosidade pura, que vocês sabem que eu não gosto, da espiritualidade excessiva, e vamos entrar dentro da racionalidade. Você sabe, eu estou sempre dizendo, Paulo fala sobre um culto racional. Quando ele fala culto, ele está falando da nossa fé e da nossa espiritualidade. Quando ele fala racional, ele fala razão, ele fala conhecimento, sabedoria. Só a espiritualidade sem o conhecimento e sabedoria não te leva a nada. E da mesma forma, o conhecimento e sabedoria sem a fé também não te leva a nada. A nossa fé ela tem que ser construída em cima desses dois sustentos. O culto e a razão. A fé e a mente, o conhecimento. Então, aqui nós já começamos. Vamos tomar uma ideia aqui de prática, de ciência, de anatomia. Quando nós estudamos o corpo humano, nós entendemos em parte o que o salmista estava dizendo, mesmo sem ele ter o conhecimento que nós temos hoje em dia. E ele já se maravilhava com tudo aquilo. Nós podemos perceber ainda mais além dele, nós podemos ainda perceber quão maravilhosa é a obra do Criador. Ele, sem ter o nosso conhecimento, ele já se espantava e achava assombroso.
E nós, com o conhecimento e as tecnologias de hoje em dia, nós podemos entender ainda mais essa criação, para que a gente possa ter uma pequena ideia. O corpo humano, o nosso corpo, ele possui 206 ossos que trabalham conjuntamente com todo o resto. Se nós formos somar as nossas veias, as nossas artérias, os vasos, isso daria em torno de 97 mil quilômetros. Dentro de uma pessoa apenas. 97 mil quilômetros. Queridos, 97 mil quilômetros é aproximadamente 2 voltas e meia na Terra inteira. Só o que tem de veia e artéria dentro de ti. Daria para dar 2 voltas e meia. Se amarrasse, se estendesse, mas se estendesse tudo isso numa linha reta, daria para dar 2 voltas e meia aproximadamente no planeta Terra. Aqueles vasinhos, né, que as pessoas chamam de vaso, a pessoa não, a ciência, na anatomia chama vasos capilares, que são aqueles pequenos vasinhos. Nós temos cerca de 10 bilhões, cada um de nós. 10 bilhões de pequenos vasos sanguíneos. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. E tudo isso trabalhando de uma forma harmônica, de uma forma assombrosamente maravilhosa. Tudo trabalhando e tudo dando certo dentro de um mecanismo. Assombrosamente maravilhoso é o que se pode dizer, assim como o salmista Davi falou ali no Salmo 139, se eu não estou enganado, foi Davi. Tá bem? Então, para que a gente possa ter uma noção. E aí, então, a gente possa começar a caminhar nessa questão da criação do homem e da mulher. Pode ver, então, que aquela historinha da escolinha bíblica, nós fomos criados do barro, Deus nos fez do barro. Olha quanta coisa mais. Né? Quanta coisa mais. Agora, a criação do homem, e a gente tem feito muito isso nesses estudos aqui, nesse programa aqui, de comparar um pouco a questão da fé com a questão da ciência. Então, a criação do homem, visto pela fé e visto pela ciência. Durante muitos e muitos e muitos anos, a ideia que sempre valia, a ideia que predominou universalmente foi a ideia do criacionismo bíblico, ou seja, o que se aceitava de uma forma praticamente unânime na Terra é que era a criação segundo a Bíblia. Deus é que criou o homem, ponto. Quando chega lá no ano de 1859, por aí, surge uma publicação que começa, do Charles Darwin, que começa a questionar isso. Ele fala sobre a origem das espécies, ele começa a falar sobre a teoria da evolução das espécies através de uma seleção natural. É interessante isso, para que a gente possa ter um conhecimento, porque esses estudos de Darwin ainda são assim uma grande base ainda que sustenta algumas coisas dentro da ciência no que diz respeito à evolução. Então, começa a surgir a teoria da evolução das espécies, onde se fala sobre uma seleção natural, onde se diz que o homem, na verdade, é uma evolução, faz parte de uma evolução natural das espécies. E é interessante, eles dizem que o homem, ele é um acaso, ele é uma criação do acaso, e que Stephen Hawking mesmo defendia isso, né? Um dos grandes cientistas que já é falecido, acho que talvez há uns 5 anos, 6 anos,
eles defendem muito que o homem ele foi resultado da formação, do que restou, da formação das estrelas, sabe? É um negócio meio estranho, assim, sabe? Então, segundo a ciência, a vida seria algo que apareceu por um acaso, sabe? É algo que por um acaso se desenvolveu e evoluiu e que, na verdade, não tem sentido nenhum e que, na verdade, não tem propósito nenhum, né? Simplesmente apareceu por um acaso e não tem sentido. É isso que eles defendem. A evolução natural. Quer dizer que algumas espécies eram mais fracas e acabaram desaparecendo, enquanto que outras eram mais fortes e foram se desenvolvendo. Então a teoria da evolução é mais do que isso. Eu estou tentando resumir ela aqui, até porque não cabe muito a nós assim esse estudo, só o conhecimento. Tá? Então, primeiro nós tínhamos a teoria aí aceita como verdade, que era o criacionismo bíblico, e depois então veio essa teoria da evolução, que até hoje encontra aí respaldo em muitos meios acadêmicos aí, tá bem? Agora, é importante nós termos conhecimento a respeito de tudo. Não adianta sabe, tem gente que gosta só daquele conhecimento da plataforma. Tem gente que gosta só daquele conhecimento espiritualizado do culto. Aquilo ali é uma coisa, né? Mas o conhecimento e sabedoria é outra coisa. É o que eu falei, quando Paulo fala sobre culto racional, é isso que ele está se referindo. Sabe, a nossa vida de fé ela não pode ser apenas espiritualidade e religiosidade, assim como também não pode ser apenas razão, né? Não pode ser somente aquilo que nós podemos ver e tocar, sabe? Então existe a necessidade de nós termos um conhecimento real das coisas de Deus e não apenas ficarmos na religiosidade. Nós precisamos ter conhecimento, porque o conhecimento nos traz argumentos que vão sustentar a nossa fé. Né? Por isso que, inclusive naquele bannerzinho ali do programa Momento Raiz, fala sobre isso, desenvolvendo uma fé inteligente. Né? Precisamos ter uma fé inteligente porque nos ajuda nos traz argumentos para sustentar a nossa fé e mais, não nos deixa ser enganados. Porque o que mais tem hoje em dia, e vai aumentar ainda, sabe, é o engano. Tá? Então, essas verdades, elas são de grande importância para nós. Ah, mas eu queria ouvir falar de Bíblia, o pastor vem falar de célula, vem falar de veia, vem falar sobre Charles Darwin. Pô, se tu não conhece esses camaradas, Steve Hawking, era para conhecer, é importante. O cristão ele tem que conhecer a Bíblia, em primeiro lugar a Bíblia. Mas ele tem que conhecer de administração, ele tem que conhecer de economia, ele tem que conhecer de política, ele tem que conhecer, irmão. Ele tem que conhecer, porque quanto mais tu conhecer, menos manipulado tu vai ser. As pessoas não vão conseguir te manipular. Tá bem? Então vamos seguir aí. Né? Todos esses conhecimentos que a gente vai conversando aí, não apenas espiritualizados, mas também dentro de um contexto histórico, muitas vezes, dentro de um contexto, tudo que a gente vem trazendo é isso. A gente vem trazendo dentro de um contexto jurídico, científico, geográfico. Eu procuro sempre trazer essas bases assim, para que a gente realmente possa realmente vir desenvolver, vir crescer e ter argumentos, tá bem? Então, os cientistas vão dizer que o homem apareceu por um acaso. Não tem sentido a vida dele, não tem propósito, quando acabar, acabou, é isso que eles dizem. Mas nós precisamos entender que nós não somos uma obra do acaso e também nós não somos autores da nossa própria existência. Nós fomos trazidos à existência pela graciosa vontade
e poder de Deus, né? Nós não pertencemos a nós mesmos. Por isso que o nosso agir tem que ter todo um cuidado. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas pertencemos a Deus. Foi Ele que nos criou para a sua própria vontade e para o seu próprio propósito e para a sua própria satisfação. Nós não somos uma obra do acaso sem propósito. Nós fomos criados por Deus para a sua vontade, para o seu propósito e para a sua satisfação. Existe um propósito na nossa vida. Existe. Sabe, seria terrível uma vida simplesmente onde tu acorda de manhã, trabalha, faz, chega de noite, dorme, até o dia que acabou. Imagina uma vida resumida a isso, sabe? Então, muitos acabam querendo se separar de Deus. Agora, buscar separar-se de Deus é separar de nós mesmos a vida. Viver independentemente da vontade de Deus é negar o propósito para o qual nós fomos criados. Se eu busco me separar de Deus, ou se eu nunca me cheguei a Deus, mas eu busco essa separação, eu busco manter essa separação, eu estou negando o propósito da minha origem, para aquilo que eu fui criado, né? E nesse encontro de hoje, nessa lição 8, nós vamos ver essas questões da formação, essa questão do propósito, e nós vamos ver que nós não somos um pó estelar que, sei lá, por um acaso formou vida. A vida começou com uma bactéria e foi se desenvolvendo até gerar o homem, e esse homem tem 206 ossos, e esse homem tem 97 mil quilômetros de... Nossa, tem que ter mais fé para acreditar nisso, tem que ter mais fé para acreditar que por um acaso tudo isso aconteceu, do que... Olha, os caras que acreditam nisso têm mais fé do que quem acredita em Deus. Porque é mais absurdo pensar que por um acaso tudo isso se formou e tudo isso vem dando certo. Eu quero dizer para ti, nós somos muito mais do que pó estelar ou algo que apenas evoluiu e se desenvolveu. A vida tem sim um propósito. Deus, ele é um ser espiritual que ele criou o homem, ele estabeleceu o homem para ser o seu representante nesse mundo material. Deus, um ser espiritual, criou o homem para ser o seu representante, esse é um dos propósitos, para ser o seu representante no mundo material. Não é simplesmente algo que aconteceu. Deus, ele colocou o homem na terra como um símbolo dele mesmo. Esse é um dos propósitos que Deus tem para a tua vida. É tu representar ele. É tu representar o Deus espiritual no mundo material. Diariamente. Agora, tem algumas... E nós vamos ver aqui ao longo, tem algumas coisas que me chamam, algumas palavras-chave. Eu até dei uma anotada aqui que sempre me chamou a atenção nessa questão da criação, e a gente vai respondendo isso ao longo agora dos minutos aí que vão passando. Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 7 principalmente. Eu quero chamar a atenção de vocês para isso, eu quero que fiquem na memória isso, porque na sequência nós vamos respondendo. Façamos o homem imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Tá, então eu tenho um corpo, então Deus tem um corpo também.
Tá, mas o meu corpo é masculino, o corpo de Deus é masculino. Tá, mas e o corpo feminino, como é que faz? Afinal, Deus é masculino, Deus é feminino. Então, interessante isso. Imagem e semelhança. Do que se trata? Outra situação. Façamos. Quando ele diz assim, façamos o homem. Na verdade, a gente vê no momento da criação, Gênesis 1, ele falando com os anjos. E os anjos estão criando, os anjos estão fazendo. Então ele está ali envolvido com os anjos. Daqui a pouco ele diz assim, façamos o homem em nossa imagem e semelhança. Tá, então nós somos parecidos com os anjos. Com quem é que ele estava falando aqui? Porque no Novo Testamento, a palavra vai dizer que nós somos menores do que os anjos. Bom, mas então não é façamos a nossa imagem e semelhança, então não é com o anjo que ele está falando aqui. Senão nós seríamos parecidos com os anjos. Mas o Novo Testamento está dizendo que não, que nós somos menores. Então isso aqui também eu acho interessante. Tudo isso dentro de Gênesis 1, 28 e Gênesis 2, 7. Gênesis 2,7 vai falar sobre o pó da terra. O homem foi formado do pó da terra. A escolinha bíblica diz que foi do barro. O homem foi formado do pó da terra. Do pó da terra. Está lá em Gênesis 2,7. Vamos entender isso. Tá? Como é que faz isso? Foi barro? Como é que foi o negócio aqui? E também Gênesis 2,7 vai dizer que depois que estava pronto, que essa embalagem estava pronta, esse boneco estava pronto, soprou Deus a imagem e a semelhança. Quando ele diz que soprou vida, na verdade ele diz que soprou vida. E aí daqui a pouco, vamos seguir mais adiante. Vamos seguir mais adiante, que aí vocês vão entender isso aqui. Esse daqui, para mim, eu considero como o primeiro momento de maior intimidade de Deus, ou um momento de maior intimidade que Deus já teve com o homem. Foi esse daqui. Ele sopra a vida, ele sopra dentro do homem, sai dele, algo sai de dentro de Deus e vai para dentro do homem. Isso é intimidade demais isso. É algo que sai de dentro de mim e vai para dentro do outro. Esse, para mim, acho que é o momento maior, o momento máximo de intimidade. Deus, ele tem vários momentos de intimidade, ele promete isso, mas esse momento em particular, eu acho que é o mais tremendo de todos, né? Então, Gênesis 1, 26 vai dizer, e disse Deus, façamos o homem a nossa imagem e semelhança conforme a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então aqui nós vemos Deus começando a planejar uma nova obra. Ele já tinha planejado toda a criação já estava pronta, e agora ele começa a planejar uma nova obra, uma obra totalmente diferente daquilo que já havia sido feito. Deus, ele quis fazer e fez um ser inteligente com quem ele pudesse se relacionar, com quem ele pudesse ter intimidade. Tudo que foi criado anteriormente foi criado com o objetivo de sustentar e de manter a vida da obra-prima da natureza que estava para ser feita. Tudo que foi feito, a luz, a água, as plantas, os animais, toda a obra que foi feita anteriormente foi feita com o objetivo. Tudo tem um objetivo, tudo tem um propósito. E o propósito era sustentar a vida da joia-prima da criação, que somos nós. Vemos aqui nessa passagem, pela primeira vez, Deus falando no plural. Façamos. Agora há pouco eu estava dizendo isso para vocês. Façamos. Tudo antes, Deus falando com os anjos,
e vinha muito pela palavra, que haja isso, que haja aquilo. Diz que, e aí também tem duas linhas de estudo, diz que foi a palavra que criou todas as coisas, foi o haja, mas também tem um outro entendimento que diz que ele ordenava aos anjos o que ele queria que fosse feito, e os anjos faziam. São duas linhas de entendimento, tá bem? Então, vamos imaginar que ele ordenava aos anjos que haja luz. Vamos imaginar que ele ordenava aos anjos que haja separação das águas. Até aí é uma fala normal. Durante toda essa criação da estrutura, é uma fala normal. Quando chega em Gênesis 1, 26, 1, 27, 1, 28, nós já vemos ele falando no plural. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí nós encontramos essa interpretação errada. Muitos pensam que realmente Deus estava ainda falando com os anjos. Mas essa interpretação, como eu já tinha comentado aqui nas anotações que eu tinha feito, é interessante isso. É interessante a gente entrar nisso, porque isso aí é contexto de crescimento da fé. Não pode ser Deus falando com os anjos, porque no livro de Hebreus, capítulo 2, verso 7, vai dizer que Deus fez os homens menores do que os anjos. Então, como é que vamos fazer nossa imagem e semelhança e o homem sai menor? Então, o que acontece aqui, e é interessante também, Hebreus vai falar que o homem ele foi feito menor que os anjos, mas foi coroado de glória e de poder. Né? Glória e poder. Alguns anjos não aceitaram isso, né? de serem submissos a seres inferiores. Né? Mas enfim, isso é para a gente poder ter esse conhecimento. Tá? Então quando Deus ele fala, façamos, aqui, e eu acredito que seja o primeiro momento realmente em que a Trindade começa a ser demonstrada, que a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. No princípio era o Verbo estava com Deus. Nós vamos ver que Cristo participou de toda a criação, nós vamos ver o Espírito pairando sobre as águas, nós vamos ver tudo isso. Então aqui, ó, quando diz façamos o homem a nossa imagem e semelhança, pela primeira vez nós encontramos Deus falando no plural, como se estivesse realmente conversando com alguém. Com quem é que ele estava conversando? Com Cristo e com o Espírito Santo. É isso que quer dizer. É isso que quer dizer. Então quando tu lê isso, façamos, né, tu já vai ler, da próxima vez que tu lê, tu já vai ler com um entendimento diferente disso, tá bem? Aqui então nós já podemos perceber que Deus não é apenas um, né? Tem alguns pastores aí que falam que Deus é um só, e que, bom, mas enfim, não vamos entrar nesse mérito. A palavra por si só está revelando que Deus não é apenas um. Façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Existe aqui uma trindade. Agora, quando ele diz também, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança, não quer dizer que Deus tenha um corpo. A imagem e semelhança não quer dizer que Deus tenha um corpo, mas quer dizer que o homem ele foi criado com as características morais e espirituais que refletem
a imagem de Deus espiritual na terra material. Olha como a gente vai costurando isso. Nossa imagem e semelhança não quer dizer que Deus tem um corpo. Imagem e semelhança quer dizer que o homem foi criado com as características morais e espirituais que refletem a imagem de Deus. Deus, ele criou um ser que vai ter em si mesmo muitas das suas características. Agora, talvez lembrem, e eu espero que lembrem, como foi interessante quando nós falamos sobre os atributos de Deus que são comunicáveis e aqueles que são incomunicáveis. Deus, ele tem características, ele tem atributos que ele compartilha com os homens. E tem coisas que ele não compartilha com os homens. Então, nós não somos totalmente semelhantes a Deus, mas nós temos características que refletem Deus. Lembra? Deus é onipresente. O homem não consegue. Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos. Mas Deus é amor e ele nos ensinou a amar. Então o amor, por exemplo, tem outros atributos, é só vocês lembrar lá. Né? Então o amor é uma característica que ele comunicou, que ele dividiu conosco, que ele compartilhou conosco. A sua onipresença de estar, capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo, isso aí ele não compartilhou conosco. Né? Lembra que nós falamos sobre isso. E como é importante cada encontro desse, porque quem não estava lá quando nós falamos sobre atributos comunicáveis e não comunicáveis, não vai entender agora o que eu estou falando. Então, o homem, ele foi feito imagem e semelhança de Deus, ele vai ter muitas das suas características e dos seus atributos, mas não terá todos. Ele vai ter o suficiente para refletir a imagem de Deus na Terra. Né? Nós não somos totalmente semelhantes a Deus, mas nós temos características que podem refletir Deus na Terra. Ou seja, nós somos um reflexo da majestade divina de Deus. Reflexo, tu é, olha o compromisso que é isso. Sabe? E aqui não estou falando de religiosidade, a gente não está numa plataforma, a gente não está pregando, a gente está estudando aqui. Olha o compromisso que é isso, tu é reflexo da majestade divina na Terra. Então isso compromete tudo, toda a tua forma de falar, toda a tua forma de agir, toda a tua forma de sentir, tudo. Nós somos representantes de Deus na Terra. Por isso, no verso 28 do capítulo 1, vai dizer, dominem. Ele diz assim, ó, dominem sobre tudo. Quando ele diz dominem, sabe? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou nele, soprou nas suas narinas o fôlego de vida, e se tornou alma vivente, e disse, dominem sobre tudo. Sabe? Quando ele diz dominem sobre tudo, ele te deu uma capacidade de dominar sobre a tua boca, sobre os teus pensamentos, sobre a tua moral, sobre o teu caráter. Não é sobre as coisas materiais apenas, mas ele te deu autoridade para tu dominar sobre o pecado, sobre muitas coisas. Tu tens essa autoridade. Sabe? Então a criação do homem foi algo extremamente planejado. Foi algo extremamente planejado desde o começo, quando ele constrói o mundo para sustentar uma obra ainda muito maior que estava por vir. Talvez ninguém soubesse disso no mundo celestial, espiritual, mas enquanto ele estava fazendo aquilo ali, ele via que era bom, e todos viam que era bom, eles ainda não sabiam que aquilo que era bom era só para sustentar algo que era maravilhosamente e assombrosamente melhor, que estava por vir. Então, Deus, ele se envolveu pessoalmente. As outras coisas ele não se envolveu pessoalmente.
mas quando ele cria o homem, ele se envolve pessoalmente, e ele planeja as características, e ele vai moldando também ele vai moldando o homem. E depois, de uma forma muito íntima também, ele sopra a vida para dentro do homem. As Escrituras, elas nos ensinam que o homem não é um acidente, mas é fruto da obra criativa de Deus. Após Deus ter criado todas as coisas, ele vai e cria o homem. Ele formou o homem, ele formou o primeiro homem, Adão, e a partir do pó da terra, ele fez essa obra maravilhosa. E a partir de Adão, ele vai formar também Eva para ser a sua companheira, para ser a sua ajudadora. E aí nós vamos ver em algum outro momento, de repente, depois que a gente falar sobre dilúvio, eu quero falar um pouco sobre genética. A gente já falou sobre geografia aqui, nós já falamos sobre ciência, nós já falamos sobre história, nós vamos falar sobre, agora há pouco falamos sobre anatomia, e eu acho que depois do dilúvio, durante o estudo do dilúvio, nós vamos falar sobre genética, onde eu vou mostrar de uma forma científica que todos nós, todos os seres humanos, têm uma só origem, né? Nós todos temos o mesmo DNA, nós todos temos o mesmo DNA materno. Eu vou conseguir mostrar isso para vocês, né? Ou mostrar no sentido literário aqui, de conversar com vocês, mas o que eu vou dizer, os argumentos, vocês podem entrar no Google depois e pesquisar, e vocês vão ver que existe uma concordância naquilo que eu vou dizer para vocês. Então, ele cria Adão, a obra criativa da sua mão, ele se envolve no planejamento, e ele não apenas no planejamento, mas ele se envolve de uma forma ativa na modelagem do homem. Na modelagem do homem, a partir dali, ele cria Eva, e aí ele ordena para os dois que se multiplicassem e que enchessem a terra, e ele coloca essa terra sobre o domínio, sabe? É interessante também quando a gente vai ver a criação dos animais e das aves, tem um termo que Deus usa, que eles se multipliquem segundo a sua espécie. Quando fala sobre dilúvio, também, ele fala sobre os animais, ele vai dizer assim, segundo a sua espécie. É esse o termo que se usa com o resto da criação. Mas quando fala sobre o homem, ele não fala segundo a sua espécie. Ele fala segundo a nossa imagem. Só trazendo um fortalecimento ainda maior. Segundo a nossa imagem, não segundo a sua espécie. Então, quando Adão e Eva, eles são ordenados a se multiplicarem, essa imagem, ela vem se multiplicando junto. Essa imagem, essa característica moral, característica espiritual, né? O que a gente pode dizer que é imagem de Deus que começa a ser multiplicado através da multiplicação de Adão e Eva? Por exemplo, personalidade. Adão e Eva eram criaturas que tinham autoconsciência, sabe? Eles não eram animais movidos por um instinto, né? Não é o cachorro ele é movido por instinto, né? Ou uma máquina que ela se move porque ela foi programada para isso, para trabalhar daquela forma. Então, Deus, Cristo e o Espírito Santo, eles têm personalidade. E Adão e Eva têm personalidade. São autoconscientes, não são simplesmente programados para fazer as coisas. Eles têm domínio sobre isso, eles têm personalidade. Então, todos que nascem a partir deles também nascem com personalidade. Personalidade faz parte da imagem. Outra coisa que faz parte da imagem, espiritualidade, né? As Escrituras declaram
que Deus é espírito. Está lá em João 4:24. Deus é espírito. Então, nós podemos entender que esse atributo, essa característica, também está no homem, que foi criado à imagem. Nós temos também um espírito. Adão e Eva eram mais do que um barro. Adão era mais do que um barro. Ele era uma alma vivente. Ele tinha dentro dele um espírito. Dentro dele um espírito, né, que também vai gerar essa comunhão, né, com Deus. Sem o Espírito não existe a comunhão com Deus. Mas Adão tinha comunhão com Deus porque ele também tinha essa característica, essa imagem, né, que é a espiritualidade, aonde tu pode ter o conhecimento de Deus, embora tu nunca vai ter todo o conhecimento de Deus. Adão não tinha todo o conhecimento de Deus, mas ele podia adorar, ele podia se relacionar, ele podia conhecer algumas coisas de Deus, não tudo, mas ele poderia conhecer algumas coisas de Deus. Então, imagem é personalidade, imagem é espiritualidade, imagem é autodeterminação, né? O que é autodeterminação? Vontade, né? Vontade. Adão e Eva, eles foram criados, né, mais ou menos como a personalidade. Eles foram criados com uma vontade. Eles tinham um poder de autodeterminar o que eles queriam. Eles tinham liberdade de escolha. É isso, autodeterminação quer dizer isso, liberdade de escolha. Tanto é que eles escolheram. Escolheram errado, mas escolheram. E assim como nós também, todos os dias. Porque essa característica, ela passou, eles se multiplicaram e encheram a terra. E quando essa natureza a natureza não foi segundo a sua espécie, ela foi segundo a imagem que estava carimbada, que estava impressa, né? Então é isso. Quando a natureza deles se multiplica, vem trazendo junto a imagem de Deus. E essa imagem, entre outras coisas, nós podemos considerar que é a personalidade, que é a espiritualidade, que é a liberdade de escolher, e também a imortalidade, né? Mas de que maneira imortalidade? Adão e Eva, eles tinham sido criados, então eles tiveram um começo. Embora que o começo deles foi diferente de um de outros, e o corpo deles foi feito material, mas a vida foi feita espiritual. Então, o corpo morre, mas a vida não morre. A vida é imortal. Então, quando o homem foi feito, e a partir daí toda a sua descendência, ela também vem até chegar em nós, a gente vem trazendo essa imortalidade, né? E isso é complicado. Isso é complicado, porque quando eles dominam o homem, é importante isso, né? Domine o homem. Acho que a maior importância dessa questão de dominar o homem, que domine o homem sobre tudo, é porque, embora passando tantos milhares de anos já, nós chegamos até os nossos dias trazendo essa característica da imortalidade, né? Então, o homem ele precisa dominar a si mesmo e refletir e buscar as mudanças e atitudes que são necessárias, considerando as consequências, né? A nossa alma é imortal e as nossas atitudes terão consequências imortais. Às vezes algumas igrejas, por algum equívoco,
alguns cristãos vão dizer que crente tem vida eterna. Verdade não. A vida eterna é uma característica passada para nós através da ordem, façamos a nossa imagem. Então a imortalidade, ela passou para o homem. As criaturas foram feitas segundo a sua espécie. Os pássaros, os animais, foram feitos segundo a sua espécie. Mas o homem, ele se multiplicou segundo a imagem. O homem, não o crente. Então o homem, ele tem a imortalidade. E a imortalidade da alma, ela deve levar todos os homens a considerar cuidadosamente e de uma forma apavorante a responsabilidade das suas atitudes e da sua autodeterminação, ou seja, das suas escolhas. Porque se a alma é eterna, nossas escolhas que nós fazemos, elas vão ter consequências eternas. Porque elas vão nos levar para uma vida. O corpo não, o corpo é mortal. O corpo é mortal. Esse vai ficar. Mas se nós temos a característica da imortalidade, então as nossas escolhas, a nossa autodeterminação, ela vai nos levar a viver uma vida eterna em paz ou não, uma vida eterna com Deus ou não. E isso não existe escapatória. Isso não tem escapatória. Por isso que a gente precisa avaliar essa questão das nossas escolhas. As nossas escolhas levam a consequências eternas. As nossas escolhas, as nossas atitudes, aquilo que a gente faz, aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente pratica, vai nos levar a termos consequências eternas, porque a nossa vida, não a vida do nosso corpo, não a vida do nosso corpo, a nossa vida, ela é eterna, tá bem? Então, isso tem que ter uma preocupação maior. Talvez a gente não... Será que a gente está acreditando o suficiente nisso? Será que realmente a gente crê nisso? Agora, eu acho que uma das coisas que pode ficar bem gravada hoje é isso, né? As tuas atitudes têm consequências eternas. Não são momentâneas, não. O teu pecado, aquela coisa que tu fala, aquela coisa que tu esconde, aquela coisa lá, não é uma coisa de momento. Tem consequência eterna. Estou querendo assustar ninguém, não. A gente está dentro da palavra. Estou querendo assustar ninguém, não. Tá bem? Então, assim, quando Deus fala imagem e semelhança, não quer dizer que ele tenha um corpo, não quer dizer que ele seja masculino, seja feminino, homem ou mulher, que seja criança, nada disso. Quando ele fala sobre imagem e semelhança, ele está falando sobre características morais, características espirituais, ele está falando em imagem de Deus, ele está falando sobre a personalidade dele, que ele comunicou com os homens, que ele compartilhou com os homens, a espiritualidade que ele compartilhou com os homens, a autodeterminação, que é a capacidade, a liberdade de escolher o que tu quer, que ele compartilhou também com os homens, a imortalidade, que ele também compartilhou, eternidade, ele não compartilhou. Porque ele sempre foi, o conceito de eterno é isso, ele sempre foi e sempre será. Não tem começo e não tem fim. Mas o homem tem um começo. Não tem fim, mas tem começo. Então o homem tem imortalidade. Deus tem eternidade. Essa é a diferença entre um e outro. Tá bem? Quando fala lá em Gênesis 2:7, o homem veio do pó da terra. Bom, primeiro vamos pensar assim, o homem não veio do pó da terra. Vamos começar por aqui. Vamos começar a entender. O homem veio de Deus. O que veio do pó da terra foi o corpo do homem. O homem é imortal. O homem veio de Deus. O corpo do homem veio da terra. Veio do pó da terra. Deus criou primeiro a alma. Primeiro ele cria a essência, conforme a sua imagem e semelhança. E depois, então, ele formou
sabe? Ele criou uma coisa assim, ele criou a alma vivente e depois ele formou o corpo, a embalagem a partir do pó da terra. Primeiro Deus criou a alma, depois ele formou o homem, então, né? E a natureza do homem, então, não é terrena. Se Deus tivesse formado o homem da terra, a sua natureza não seria divina, ela seria terrena. Deus formou o corpo do homem do pó da terra, né? Mas a natureza do homem é divina. E o templo do homem, eu estou aqui dentro, né? O templo do homem é terreno. Eu sou um ser divino dentro de um templo terreno. Fica bem fácil de a gente entender isso, tá bom? Então, Deus, ele, naquele momento ali, ele cria um molde, uma embalagem perfeita, mas que ainda não tinha vida. E a partir do momento que está pronto, ele sopra dentro daquela embalagem. Ele sopra dentro daquele boneco. E aí trazendo então a vida. E aquela embalagem, aquele boneco, aquele molde se torna alma vivente. O que é alma vivente? Se torna um ser vivo. Se torna um ser vivo. Tá? Então aqui, quando Deus ele sopra para dentro do molde, e isso que eu acho interessante, que eu estava comentando no começo, quando ele sopra para dentro do molde, naquele momento de intimidade, foi naquele momento, foi naquele soprar que entrou para dentro do boneco a imagem e semelhança. Até então não existia imagem e semelhança, porque Deus não tem corpo. Não tem nada aqui que se assemelhe com Deus. Não tem nada aqui. Tanto é que o Novo Testamento vai falar que o nosso corpo tem que ser como um espelho refletindo a glória de Deus. Né? O corpo não tem nada. Né? Então, quando ele sopra para dentro do boneco, quando ele sopra para dentro da embalagem, a sua imagem e semelhança entra para dentro. Até então não era imagem e semelhança. Interessante isso. São coisas bastante simples, mas que de repente nunca nos ocorreu pensar dessa forma. Então, de uma forma muito íntima, sai algo de dentro de Deus para dentro do homem. Que tremendo isso. Tu saiu de dentro de Deus para dentro desse corpo que tu está usando, para dentro dessa embalagem aí. Um momento muito íntimo, um sopro divino que descreve ali um momento em que Deus coloca espírito dentro da embalagem. E a embalagem então começa a ganhar vida. Tá? Então, esse momento de intimidade me chama muito atenção. Agora, voltando para a criação, a palavra vai dizer, e eu já tinha comentado lá no começo, já quase no fim, já passamos bastante tempo aqui, quase uma hora. Vamos voltar aqui. A Bíblia vai dizer ainda que depois Deus plantou um jardim lá no Éden, né? Jardim do Éden, tudo fica meio, muitas vezes fica nome e sobrenome, a gente não para pensar, não, existia um lugar chamado Éden, onde Deus planta nessa região Deus planta um jardim, tá bem? Para que a gente possa entender. Por que ele planta um jardim nessa região? Qual é o motivo? Tudo tem propósito, tudo tem motivo. Deus ele planta um jardim nessa região, porque seria aí que ele ia se encontrar com o homem. Não fez isso por um acaso. É aí que ele estabeleceria o seu relacionamento com o homem, num lugar agradável, num lugar bonito. Por isso, por causa desse relacionamento, é que Deus não cria uma pessoa, ele não faz uma obra, uma criação sem vontade nenhuma. Não, ele cria
O homem é uma criação que tem intelecto, que tem moral, que tem que pode se relacionar. Ele é espiritual, ele pode se relacionar. Deus ele cria o homem dessa forma. Tudo tem um propósito. Por que ele cria o homem dessa forma? Para poder se relacionar. E para poder se relacionar, ele pega nessa região, ele cria um jardim aonde ele ia se encontrar. Agora também, tremendo, né? Quando a gente pensa que Adão foi o homem que teve mais fé, talvez mais fé entre todos nós. Porque quando Adão começa a se relacionar com Deus, Deus começa a contar para ele como é que tudo foi feito. Adão viu isso? Não viu. Adão não viu. Ele teve que crer. E aí nós temos aí, de novo, conhecimento e fé. Adão foi o primeiro homem que teve que ter fé para acreditar na palavra de Deus. Porque Adão não viu a criação. Adão, eu fiz isso. Adão, eu fiz aquilo. Adão, eu fiz... Adão, tu viu? Não, não vi. Mas tu acredita? Eu acredito. Eu acredito. E de novo aqui, Deus pega essa criação com que ele podia se relacionar, coloca no jardim, e aqui no jardim ele começa a dar sabedoria e conhecimento. E a fé começa a ser gerada aqui no jardim. Uma coisa tem a ver com a outra. Então, Adão precisou de muita fé. Precisou de muita fé para poder acreditar em tudo que Deus estava falando. Até hoje é assim, irmão. Até hoje é assim. Nós precisamos fé, nós precisamos conhecimento, mas acima de tudo, nós precisamos crer na palavra de Deus. Sabe? Então, voltando ali para a criação, quando fala do pó da terra, não está falando que o homem foi feito um boneco de barro, tá? Como muitas vezes nós já ouvimos falar e até muitas vezes já ensinamos. Esses dias eu estava conversando com uma irmã que ela dá aula na escolinha, né? Ela ministra a escolinha e ela dizendo assim, eu também ministro dessa forma, eu ensino que o homem foi feito um boneco de barro. Na verdade não foi assim. A forma que o homem foi criado ficou muito claro. Deixa eu te falar, tem uma tradução da Bíblia que é a mais antiga e a mais importante de todas. Chama Septuaginta. Depois lá no Google, lá pesquisa que tu vai ver. É a primeira e a mais importante. Por que chama Septuaginta? Porque tem a ver com 70. 70 homens, 72 homens judeus, sábios judeus, anciãos judeus, não era qualquer um. Eles foram convocados para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Esses 72 anciãos judeus, eles foram escolhidos a dedo, porque eles eram mestres na língua judaica. Ah, mas o cara tem que ser mestre na língua que ele fala. Escuta, tu entende? Tu é mestre no português? Não. Eu não sou mestre no português. Né? Eu sei escrever alguma coisa, sei falar alguma coisa. Mas nós temos pessoas que realmente são mestres, né, no português. Então, em determinado momento, na cidade de Alexandria, eles juntam 72 anciãos judeus, mestres no hebraico e mestres no grego, para traduzir a Bíblia do hebraico para o grego. Eles levaram 70 dias apenas para fazer essa tradução. Então, 72 pessoas em 70 dias fizeram essa tradução e ela se chama, então, a Septuaginta. Também a mais antiga e mais importante tradução da Bíblia, da Bíblia hebraica para o grego. Durante essa tradução, quando chega ali que o homem foi feito do pó da terra, eles conseguem identificar, dentro do seu conhecimento do grego e do hebraico, que o pó da terra não estava falando
de uma poeira de terra. Não era isso. Eles identificam ali que a palavra pó, ela quer dizer a menor partícula encontrada na terra. Sabe, tipo um átomo, um elemento químico. É disso que se trata. Não está falando de barro. Quando ele fala menor partícula, deixa eu te dar um exemplo. E esses dias eu conversava no templo sobre isso. Os nossos dentes, eles são feitos de quê? Cálcio. Nossos ossos. Cálcio está onde? Uma das menores partículas da Terra. O nosso sangue, né? Uma das coisas que é encontrado no sangue é o ferro. Ferro é uma das menores partículas da Terra. Então, quando diz que o homem foi feito do pó da terra, a verdade quer dizer que Deus formou o homem a partir dos elementos químicos existentes na terra. Se tu for ver, vai para o Google, vai pesquisar, vai aprender, tu vai ver que todos os elementos do teu corpo, que fazem parte da construção do teu corpo, são encontrados na terra. Então, quando o homem foi feito pó da terra, quer dizer que Deus pegou o cálcio, que Deus pegou o ferro, que Deus pegou os elementos químicos existentes na terra e formou o homem. Foi montando um corpo com esses elementos químicos. Ele foi montando um corpo com todos os seus órgãos e com tudo aquilo que precisaria para fazer essa máquina funcionar. E quando tudo estava pronto, não por acaso, não por um pó de estrela, não por um desenvolvimento absurdo, mas quando tudo estava pronto, então ele sopra o fôlego de vida. E a embalagem, então, agora era um corpo com vida, já não era mais uma embalagem. Foi quando Deus soprou as suas características, foi quando Deus teve aquele momento de intimidade, soprando nas narinas do homem, trazendo a vida, e aí então o homem se torna realmente um ser vivo. Assim Adão foi criado, o primeiro homem do pó da terra, conforme está lá no capítulo 2, no verso 21 do livro de Gênesis, do pó da terra, não é barro, meu irmão. Não é um bonequinho de barro. Pó da terra, nós estamos aqui falando, nós estamos aqui cientificamente defendendo o criacionismo bíblico. E vamos mais além, porque a palavra diz que a partir de Adão, está lá em Gênesis 2, 21 e 22, se eu não estou enganado, Deus ele faz Eva. E vamos de novo usar a ciência para defender o criacionismo bíblico. Depois tu olha lá o que está escrito. A palavra vai dizer que Adão caiu num pesado sono. A palavra vai dizer que a partir do pesado sono, Deus ele retira uma costela de Adão. Não foi qualquer costela, foi uma costela específica. Ele fecha o lugar da onde ele tirou a costela, e a partir então da costela, ele criou Eva. Como é que ele faz? Ele pega a costela e faz ali uma mágica ali, e aquela costela começa a crescer. Como é que faz isso, será? Né? Como é que faz? Pega um pedaço de osso e constrói o resto. Deixa eu te falar. De uma forma científica, para que tu possa defender a tua fé. Quando a palavra diz que Adão caiu num pesado sono, irmão, quem já foi fazer cirurgia
procedimentos aí hospitalares, cirúrgicos, sabe? Não tem como alguém te cortar, alguém te abrir, alguém tirar uma parte tua, se tu não tiver com uma anestesia geral, irmão. A anestesia geral é o quê? É um pesado sono. Irmão, estou falando para ti cientificamente. Estou explicando para ti cientificamente o que foi o pesado sono de Adão. O pesado sono de Adão foi semelhante a uma anestesia geral. Não estou dizendo que foi anestesia geral, porque naquela época não existia, logicamente. Mas foi um procedimento que Deus fez em Adão semelhante a uma anestesia geral. Quando Adão realmente adormece no seu pesado sono, na sua anestesia, Deus ele corta e ele retira a costela. Antes que seja feita alguma coisa, Deus fecha. O que é isso aqui, irmão? Isso daqui é... Como a costela ela saiu dali, se tivesse ficado no lugar, só costurava. Mas não, ficou um buraco. Aí Deus fecha, está escrito na Bíblia que Deus fechou. Isso aqui é semelhante para que tu possa entender o procedimento da criação de Eva. Primeiro, Deus coloca uma anestesia, tipo uma anestesia em Adão. Ele dorme profundamente. Deus abre ele, faz uma cirurgia ali e retira uma costela. Fica um buraco. É preciso que seja feito ali tipo de uma cirurgia plástica, irmão, para poder fechar aquilo ali. Porque ficou um buraco. Se Deus não tivesse tirado a costela, bastava costurar. Como foi retirada uma parte, é preciso aqui fechar. Cirurgia plástica, irmão. Eu estou te mostrando como é que Eva foi criada cientificamente. Agora, não foi qualquer costela, não vou dizer para ti qual foi, pesquisa isso. A costela que saiu de Adão, ela era rica em células-tronco. Hoje, recém, se descobriu isso, células-tronco. Mas já no Gênesis, Deus ele não pega a costela, faz uma magiquinha aqui e a costela começa a crescer e vira uma mulher. Ele pega as células-tronco que estão dentro. E a partir da célula-tronco, antes, a partir do elemento químico da terra, formou o homem. Agora, a partir da célula-tronco do homem, ele forma outra vida. Foi isso que aconteceu. De uma forma científica. Eu te mostrei a formação do homem e a formação da mulher, de uma forma científica e de uma forma resumida. Assim foram criados o homem e a mulher. Gênesis 1, 21, se eu não estou enganado, vai dizer: Deus, portanto, criou os seres humanos à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Criou dessa forma. Não foi dentro de uma religiosidade, não foi dentro de uma mandinga qualquer, não foi fazendo mágica, foi assim que o homem foi criado, por os elementos químicos da terra. E a mulher foi criada através das células-tronco do homem, de Adão, tá bem? E aí ficou determinado também, além que o homem e a mulher e a sua descendência teriam a imagem e semelhança, ficou determinado também, eles serão, Adão, você será masculino, Eva, você será feminina. Então, naquele momento ali, já estava determinado, irmão. Não tem essa, não está aberto, não é uma questão de escolha, não é uma questão de mudança. Tu pode fazer o que tu quiser, tu pode acreditar no que tu quiser, tu pode defender o que tu quiser, mas já está determinado. Tu é homem e tu é mulher. Agora apareceu uma história, porque eu me sinto não sei o que no corpo de não sei o que. Tu pode te achar o que tu quiser, mas já o que está determinado e acabou. A verdade é o seguinte, agora eu conversava agora esse dia com os colegas de trabalho lá, eu posso pegar e dizer assim, eu trabalho lá no 3º andar, eu posso dizer assim, eu me sinto um passarinho no corpo de um polaco, eu me sinto um cardeal preso dentro de um corpo de um polaco, porque é mais ou menos isso que as pessoas falam aí. Eu só estou usando o termo passarinho. O que não quer dizer, irmão,
que eu posso abrir a janela e saltar e achar que vou voar. Eu posso achar o que eu quiser achar. Mas eu ser de verdade é diferente. Agora, o ano passado, 2022, 2021, se eu não estou enganado, o Ministério Público de Porto Alegre já aceitou também lá uma certidão, lá uma mudança, parece, numa certidão de nascimento, aonde a pessoa ela se determina não binário. O que é binário? Binário é isso. É o homem ou a mulher. Binário, duas opções, só. Só que as pessoas dizem, eu não sou nada, eu sou X. Porque tu pode te achar o que tu quiser, irmão. Pode te achar o que tu quiser, né? Pode te achar o que, eu sou não sei o que, preso no corpo, não sei o que. Cara, já está determinado. Adão, tu vai ser homem, Eva, tu vai ser mulher, e o fato de eu acreditar que eu sou um cardeal, que eu sou um passarinho, não me dá as condições para que eu possa sair voando da minha sala no terceiro andar lá do hospital. Eu sou um pássaro preso no corpo de um homem. O problema é teu. Pensa o que tu quiser e acha o que tu quiser, mas não vai querer também que eu queira, que eu concorde com isso, ou que eu vá aceitar a tua ideia. Bom, a ideia é tua. Né? A ideia é tua, tu acredita no que tu quiser. Tá bem? Então, quando Deus faz o homem e a mulher, né, ele já determina. Já está determinado. Tudo que Deus fez ficou determinado. Tá? Para a gente poder encerrar, vamos conversar um pouquinho sobre a importância desse conhecimento todo, sabe? Como é que é necessário que a gente esteja disposto a conhecer mais. Né? Disposto a conhecer cada vez mais, buscar conhecimento, para que a gente não fique só nessa questão da religiosidade, da espiritualidade excessiva. Um pastor que fala contra a religiosidade. Não estou falando contra. Eu não falo contra a religiosidade, seria absurdo falar contra a espiritualidade. Eu estou falando sobre a questão excessiva, sabe? Porque a religiosidade prende a gente, a espiritualidade prende a gente. Aí quando vê, a gente está pegando tudo é macumba, tudo é não sei o que lá, tudo é espiritual. E não é. A gente precisa também ter um conhecimento maior de todas as coisas, porque senão as pessoas enganam a gente. As pessoas enganam a gente. Sabe? Elas vão te enganar, elas vão ter seus motivos políticos, motivos financeiros, eles vão ter motivo para te enganar. Né? Então, quanto mais estudo, quanto mais conhecimento, quanto mais disso tudo nós tivermos, mais nós vamos conseguir também descobrir de Deus, descobrir do seu poder, e também através disso nós vamos conseguir, através dessas descobertas de quem é Deus e também do seu poder, nós vamos conseguir estabelecer um nível de relacionamento maior. O conhecimento ele nos traz uma clareza sobre a grandiosidade de Deus e até onde nós podemos chegar em Deus. Por isso que é importante nós, tirar a venda que algumas pessoas querem colocar na gente. Quanto mais nós descobrimos de Deus, mais nós vivemos com Deus. Mas também não podemos deixar de entender que por mais base de conhecimento que nós tenhamos, a fé e o crer ainda são determinantes. Só que nós temos que saber julgar, porque a letra mata. A própria Bíblia diz que a letra acaba matando. Sabe? Deus, quando ele cria Adão, ele dá para Adão uma base de conhecimento. Adão, eu sou Deus. Adão, eu fiz isso, eu fiz isso, eu fiz isso. Isso aí tudo é base de conhecimento. Ele não disse, Adão, me adora, me adora, me adora. Não, ele fez um jardim onde ele sentava, onde ele se relacionava com Adão, e ali ele dava uma base de conhecimento para Adão. Como digo, Adão ele não viu Deus fazendo, mas ele teve o conhecimento através da palavra e teve a fé para acreditar naquilo que estava sendo ministrado na vida dele. Então, essa é a importância de nós termos o conhecimento, mas também sabendo que o conhecimento sem o crer, ele não vai te levar a nada, e o crer sem o conhecimento também não te adianta muita coisa.
Tá bem? Foi um pouco demorado, mas realmente eu estava ansioso para falar sobre essa criação do homem. Eu acho lindo lá o Salmo 139, 14, lindo também, a forma que o salmista se expressa lá. E eu espero que tenham entendido. Depois deixa aí, deixa o comentário, se entendeu, se não entendeu. Josiane, grande abraço, Deus abençoe. Tá? Minha mãe também estava ali, não sei se continua, Deus abençoe. Então deixa aí o comentário também, né? Semana que vem, na terça-feira, às 20 horas, a gente vai seguir. Se eu não estou enganado, é o livro de Deuteronômio. Aí nós vamos terminar o Pentateuco. Tá bem? Um grande abraço. Deus abençoe. Quarta-feira, só falta 2 dias agora para terminar a semana. Mas tenha uma semana abençoada, tenha uma semana próspera. Em nome de Jesus. Grande abraço. Deus abençoe.